aspecto de valor. O fato de você ser, vou colocar aqui um exemplo, você é patroa e você tem as pessoas, os funcionários ali, né, que estão lhe servindo. Então, assim, para Deus, o patrão, aquele que tem mais posses, ele não é mais importante, ele não tem mais valor do que aquele servo que está ali servindo aquele patrão. Então, o que serve não é o inferior. Jesus diz que o que serve será o grande, né? Será aquele que realmente estará em posição de honra. Então, às vezes a gente acha que quando se fala da submissão da mulher ao marido, é colocar uma mulher em uma posição de desvalor. É colocar a mulher em uma posição de inferioridade. E não é bem assim. Tem a ver com o propósito do Senhor para manter a família sob equilíbrio, debaixo do equilíbrio estabelecido por Ele. Mas não tem a ver com o valor da mulher. Então Jesus veio para nos dar todo o valor. Diga, eu tenho muito valor. E quem me deu este valor foi Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu filho, para que todo aquele envolve homem e mulher. Então Jesus não veio só para salvar os homens. Não. Jesus veio para salvar homens e mulheres. Jesus veio para todos os gêneros, macho e fêmea, homem e mulher. E não há inferioridade em ser mulher. Diga para sua irmã, você não é inferior por ser mulher. Porque uma coisa é o outro dizer que você é inferior por ser mulher. Outra coisa é você se sentir inferior por ser mulher. Quando nos sentimos, isso determina muitos resultados na nossa vida. Determina como nos sentimos, como pensamos acerca de nós e como nós agimos. E os resultados que nós teremos. Então, não há inferioridade, diga comigo, não há inferioridade diante de Deus por eu ser do sexo feminino. E Jesus disse isso. Como foi que ele disse isso? Tratando as mulheres do seu tempo com honra. De uma forma diferente que elas eram tratadas pela sociedade judaica, machista, exclusivista. Jesus agiu totalmente diferente. E o amor de Jesus, o tratamento que Jesus dava para cada mulher, era um tratamento de amor, era um tratamento de acolhimento, era um tratamento de honra. E sabe o que acontecia? As mulheres se sentiam pertencentes a Jesus. O mestre não era só dos 12, dos apóstolos, dos discípulos machos. O mestre também era das mulheres. O mestre também amava as mulheres. O mestre também acolhia as mulheres. O mestre também servia as mulheres. E as mulheres se sentiram tão amadas, tão pertencentes ao mestre, que elas começaram a acompanhar o mestre. A Galileia naquela época tinha cerca de 204 cidades. E onde Jesus ia com seus discípulos, com os apóstolos, lá estavam as mulheres. Lá estavam as mulheres servindo ao mestre. Elas preparavam as refeições para Jesus e os 12. Elas cuidavam das vestes de Jesus. E elas ainda serviam o mestre com seus bens. A Bíblia fala que mulheres que foram curadas de espíritos malignos, curadas de enfermidades, estavam agora acompanhando o mestre para onde ele ia. Isso fala de quê, pastora? Isso fala de gratidão. Quando você vai ler os evangelhos, agora a gente está numa campanha, né, de ler os evangelhos, 3 capítulos, né, por dia. E quando a gente vai ver os evangelhos,
Todas as vezes que Jesus curava, que Jesus libertava alguém, que Jesus abençoava alguém, o que essa pessoa mais queria, quem sabe? Segui-lo. Seguir Jesus. Né? E elas pediam isso. Jesus disse, não, tal, orientava, vá para os seus, né? E anuncie, né? Tudo quanto foi feito na sua vida. Mas as pessoas queriam seguir Jesus depois de serem abençoadas. O que é isso, pastor? Isso fala de quê? Isso fala de gratidão. Gratidão. Porque a gente quer estar perto de quem nos abençoa. A gente quer estar perto de quem nos ama. A gente quer estar perto de quem nos acolhe. A gente quer estar perto de quem não nos exclui. A gente quer estar perto de quem nos trata com deferência. Nós queremos estar perto de pessoas que têm um tratamento diferente conosco. Sim ou não? Nós não queremos estar perto de pessoas que, ao você chegar, fala do seu cabelo, fala da sua pele, fala do seu corpo, né? Fala de erros seus, de defeitos seus. A gente não quer estar perto de pessoas assim. A gente quer estar perto de pessoas que nos abençoam, de pessoas que nos acolhem, de pessoas que são instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida. E estas mulheres viram em Jesus essa pessoa que estava lhe acolhendo, lhes abençoando e fazendo a diferença em suas vidas. Então elas deixam, não sei se essas mulheres eram casadas, mas elas fazem esse sacrifício de acompanhar o mestre em suas viagens e de abençoar o mestre em seu ministério. Então as mulheres, elas foram de grande relevância no ministério terreno de Jesus. Elas não foram menos inferiores do que os apóstolos, porque parece que essa mensagem foi passada para a gente, que mulher é uma mercadoria de segunda categoria. Até hoje nós vemos muita gente descredibilizando a mulher. Ah, porque a mulher fala demais. Ah, porque a mulher não sabe o que diz. Ah, porque a mulher é muito emotiva. Vimos muitas pessoas descredibilizando o ministério feminino. E quando a gente para analisar todos os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, Lucas dá uma vez muito grande ao ministério feminino. Ele foi o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Talvez seja exatamente por isso que ele estava tão desprovido de qualquer preconceito ou de qualquer influência cultural da sua época. E ele fala de várias maneiras do ministério feminino, da relevância do ministério feminino. Ele fala de Maria, que foi mãe de Jesus, fala do cântico de Maria, em gratidão ao Senhor Jesus. Ele fala da profetisa Ana, e ele fala de muitas e muitas mulheres, de Maria Madalena, de todas as mulheres, Susana, todas as mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus. Ele faz questão de relatar com mais detalhe do que os outros apóstolos, do que os outros escritores dos outros evangelhos. Então nós vimos a relevância que as mulheres elas tinham no ministério de Jesus, Lucas, o historiador, o evangelista, ele percebeu isso, ele teve esta sensibilidade e ele fez questão de registrar toda a relevância das mulheres no ministério de Jesus. E eu fiquei assim impressionada quando eu comecei a estudar sobre isso, como as mulheres estavam presentes na vida de Jesus. Durante o ministério terreno dele, elas estavam presentes. Elas estavam presentes na crucificação. A Bíblia conta o registro de apenas um discípulo na crucificação. O discípulo amado, João, considerado o discípulo mais amado. Ele que dizia isso, tinha uma autoestima maravilhosa. Lá estavam todas as mulheres que seguiram no ministério de Jesus, estavam lá na crucificação.
No sepultamento, né, elas foram participar do sepultamento no domingo de madrugada. Essas mulheres aqui citadas nesse texto, uma delas Maria Madalena, foram ver o corpo de Jesus. Quando chegou lá, o corpo não estava mais lá. 2 anjos disseram para elas: o mestre não está mais aqui, ele ressuscitou. Então, isso é muito impressionante quando a gente para avaliar como elas foram tão presentes e tão participantes em cada fase, em cada etapa do ministério de Jesus. E elas se tornaram presentes também após a ressurreição de Jesus. Porque elas foram as primeiras a anunciarem da ressurreição de Jesus. Veja o quanto o Senhor valoriza a mim e a você. Pela lógica da religião que a gente ouve, né? Até hoje há um preconceito muito grande contra o ministério feminino. Era para Jesus ter aparecido no evento mais importante da sua vida, que foi o evento da ressurreição, porque se ele tivesse andado aqui na terra, pregado tudo o que ele pregou, se ele tivesse morrido na cruz, mas se ele não tivesse ressuscitado, eu e você, meu Deus, estávamos todos perdidos, totalmente perdidos, sem beira e sem eira, no beco sem saída, como a gente costuma dizer. Então o evento mais, bam, 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 mais glorioso, mais mega, mais top, mais extraordinário, melhor de todos, foi a ressurreição de Jesus. E as mulheres foram as primeiras mensageiras, as primeiras a serem enviadas para dizer que Jesus havia ressuscitado. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, tudo isso fala da presença de Jesus, do propósito de Jesus, chegando em Jerusalém, né, e fazendo uma quebra de paradigmas. E vencendo todo tipo de preconceito contra o ministério feminino. E vencendo todo tipo de preconceito contra as mulheres. E aí, quando a gente vai mais à frente, para ver sobre a descida do Espírito Santo, que é quando Jesus foi aos céus, depois dele ressuscitado, que ele foi aos céus, ele tinha dito antes de ir aos céus que ele não ia deixar os seus seguidores órfãos, desamparados. Ele enviaria o Consolador, que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que acontece? Acontece lá em Atos 1, a descida do Espírito Santo. Abra aí sua Bíblia. Eu anotei tanto texto, mas eu sei que às vezes a gente fica muito disperso quando a gente abre a Bíblia, fecha a Bíblia, abre a Bíblia, fecha a Bíblia, né? Atos 1. Aleluia, glória a Deus. E aí eu não li todos os textos para vocês, mas se quiserem, depois eu passo para vocês todas as referências. Atos, capítulo 1, versículo 14 diz, a partir do versículo 13 diz, e entrando subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filhos de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Agora capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então nós vemos aí que Jesus veio, né, e após a sua vinda, houve um antes e um depois.
Houve um marco de um antes e um depois. Agora as mulheres estão participando ali, né, do culto, do momento da adoração, da busca pelo Espírito Santo, né, crendo junto com os homens ali da promessa que Jesus havia falado, que ele subiria ao Pai e ele enviaria o Espírito Santo e os seus discípulos seriam cheios do Espírito Santo para cumprir a obra dele na cruz. Diga aleluia. Então, queridas, voltando um pouquinho, quando nós vemos estas mulheres servindo ao Senhor, isso fala de uma gratidão. Quando nós vimos as mulheres no ministério de Jesus servindo o Senhor Jesus, isso fala de uma gratidão, porque elas tinham sido libertas de espíritos malignos, oprimidas. A Bíblia fala de uma mulher, não cita o nome dela, mas fala de uma mulher que sofria 18 anos de uma enfermidade. E era oprimida, a Bíblia fala que ela era oprimida por Satanás. E andava assim, curvada, oprimida por espíritos malignos. Eu acredito que essa mulher estava aqui, acompanhando Jesus e servindo Jesus. A Bíblia fala de uma mulher que invadiu uma multidão. Quando Jesus estava conversando com um homem, com Jairo. E Jairo estava com o filho num estado grave de enfermidade. E aí, quando eles estavam ali conversando, e Jesus, né, indo em direção à casa de Jairo, uma mulher interrompeu aquela reunião, aquela conversa de dois homens. Por que aquela mulher fez isso? Porque ela já se sentia, né, amada pelo Mestre, já ouvia falar de Jesus e como ele tratava as mulheres. A Bíblia diz que aquela mulher sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, há 12 anos. E aí, quando Jesus está conversando com Jairo, e Jairo relatando o estado de saúde do filho dele, ela vai lá e toca por trás das vestes de Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus, opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos, como assim, Senhor? O Senhor está no meio de uma multidão, tantas pessoas te apertam, tantas pessoas te tocam. Como? Como alguém te tocou? Não tem lógica, Senhor, como? Claro, todo mundo está te tocando. Ele disse, como alguém me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu graça, de mim saiu favor. E aquela mulher tremendo de medo, né? Ela disse, Senhor, fui eu. Porque eu precisava. E o Senhor disse, vá em paz, filha. Seja curada deste teu mal. Então Jesus, ele tratava as mulheres assim, com muita honra, com muita deferência, né? De uma forma diferente. Por isso as mulheres se sentiam bem de estar ao lado de Jesus. E aí, queria que você voltasse a abrir, se você fechou lá em Lucas, que a gente vai terminar essa reflexão. Elas serviam o Senhor Jesus Cristo por gratidão, por aquilo que elas tinham recebido do Senhor, e elas serviam com generosidade. Versículo 3 diz, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Ou seja, mulheres ricas. Tinha mulheres pobres e mulheres ricas aqui, com certeza, servindo ao Senhor, como fruto da gratidão por aquilo que Ele fez por elas. Agora eu lhe pergunto, Jesus fez alguma coisa por você? Jesus tem feito alguma coisa por você e por mim? Sim ou não, irmãs? Hã? Agora nós estamos sentadas mesmo na mesa do rei, né?
E aí o nosso Rei Jesus pergunta para você, filha, lhe chama pelo seu nome, Cida, Tayana, Vera, Oedes, fala aí seu nome, Josefa, Zan, Larissa, Jude, fala o seu nome. Ele pergunta, filha, eu tenho feito alguma coisa por você? Eu tenho te abençoado de alguma forma? Você foi salva por mim? Você já recebeu uma cura por mim, dada por mim? Você já recebeu um livramento dado por mim? Você já recebeu o cumprimento de uma promessa minha na sua vida, na sua família? Você já se sentiu abraçada por mim? Um momento difícil da sua vida? Você já se sentiu consolada por mim em um momento que ninguém à sua volta lhe compreendia? Você já sentiu a minha presença com você todos os dias? Porque às vezes a gente fica, longe do marido, longe dos filhos, longe dos pais, longe dos amigos. Mas Jesus, Ele sempre está conosco. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando você acorda, explodindo de alegria, Jesus está lá com você. Quando você acorda brava, chateada com a vida, revoltada com os problemas, com vontade de chutar o pau da barraca, de deixar tudo e fugir sem dizer para onde foi. Jesus está lá com você, lhe acolhendo, lhe amando, lhe perdoando, lhe ensinando, lhe instruindo. Quando nós estamos enfermas, Ele vem e nos cura, nos sara, nos restaura. Então Jesus, Ele tem o mesmo amor por nós que Ele teve pelas mulheres que andavam lado a lado com Ele quando Ele estava de carne e osso. Mesmo Ele não estando hoje de carne e osso aqui com a gente, mesmo a gente não podendo, ter uma refeição com Jesus, ai, como eu queria, você também queria, irmã? Ah, imagina, né? Rapaz, que honra, sentada ali com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de carne e osso, comendo um carneirinho, um peixezinho assado com o mestre. Ai, meu Deus, como eu queria, irmãos. Eu ia ser uma cola, um chicletinho no pé de Jesus. Acho que eu não ia querer nem casar para ficar com Jesus. Aonde Ele fosse, estava eu. Oxe, Jude, vai de novo, vou, Senhor. Mas tu não foi ontem, mulher? Eu quero ir hoje de novo, deixa eu ir. Eu não ia desgrudar de Jesus. Então hoje nós não temos esse mesmo privilégio que as mulheres, tiveram, as mulheres que andaram com Jesus de carne e osso. Mas nós podemos andar com Jesus no nosso coração, no nosso espírito, porque Ele habita no nosso espírito. E podemos falar com Ele qualquer hora. Quando a gente está lá sentadinha no vaso, Jesus está lá. Tomando banho, lavando as cabeleiras, Jesus está lá. Quando a gente está lá colocando em ordem as roupas da família, Jesus está lá. Quando você está lá botando o menino para dormir, Jesus está lá. Quando você está lá chateada com seu marido, Jesus está lá. Quando você está lá chateada com os filhos, com vontade de devorar tudo, engolir, Jesus está lá. Lhe amando, tendo paciência comigo, com você, nos ensinando. Tem hora, tem momento, tem época, tem fase que nem nós nos sentimos dignas de Jesus. Eu me sinto tão indigna, eu me sinto tão suja, eu me sinto tão pecadora, eu me sinto tão falha, eu me sinto tão a quem? Naquele momento Jesus está lá e dizendo, filha, eu conheço a sua humanidade. Eu também fui humano, eu também chorei, eu também senti dor, eu também fui ignorado, eu também fui incompreendido, eu também fui traído, eu também fui desprezado, eu também senti dor no meu corpo, filha, eu sei
o que você está sentindo. Então nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor nos ama, apesar de nós mesmos. Diga, o Senhor me ama, apesar de mim mesmo. Diga, o amor do Senhor por mim é incomparável. Diga, nenhum homem me amou como Jesus amou. Pense que essa mulher samaritana, a bichinha aprontava, viu? Jesus puxou uma conversa com ela só de H. Depois disse, chama lá teu marido, filha. Ela, Senhor, não tenho marido não. Eu sei dessa história toda. Já tiveste 5, o que está contigo também não é teu, é dos outros. Tu é uma piriguete. Jesus não disse isso, né? Só estou contextualizando. E ali o Senhor tem uma conversa com ela, pede água a ela. E ela, oxe, como sendo tu judeu, eu samaritano, e o Senhor me pede água? E aí o Senhor vai conversando, vai estreitando aquela conversa com ela. E o Senhor revela toda a história daquela mulher. Aquela mulher fica tão impactada com o amor do Senhor, com o acolhimento do Senhor, porque apesar do Senhor ter colocado o dedo na ferida, o Senhor também abriu os braços para acolher e receber aquela mulher. Aquela mulher saiu desesperada, com muita pressa, com muita vontade de falar para o povo de Samaria, o seu povo, que ela havia conhecido um homem, mas que não era um homem comum. Era um profeta que falou a vida dela tintim por tintim. E aí o povo, quer dizer, aquela mulher passou a mensagem com tanta empolgação, com tanto impacto, que veio a cidade toda de Samaria para conhecer Jesus. E a Bíblia diz que uma cidade se rendeu a Jesus por causa daquela mulher. Então, isso é receber o amor de Jesus e expressar gratidão por esse amor, né? Ou eles compartilhar esse amor com todas as pessoas, com a cidade toda. Ô irmãos, às vezes, muitas vezes eu sou rejeitada, ignorada e desprezada porque eu quero fazer o mesmo. Quando eu vejo, que eu olho assim as pessoas, eu falo, Senhor, que você vê o vazio tão grande de Deus, tão grande. Vamos falar de mulheres, às vezes são mulheres bonitas, mulheres com um corpo invejável, mulheres bem produzidas, mulheres que entendem, né, de maquiagem, de arrumação, mulheres que falam bem, mulheres, né, da alta sociedade de Jaguaquara, mulheres simples, mulheres donas de casa, funcionária pública, funcionária no comércio, mas mulheres que se cuidam, que valorizam a sua estética, mas que são tão vazias de Jesus, tão vazias. Vive essa vida aí trocando de homem, de marido, e sendo tida como uma coisa, como um objeto mesmo da sociedade. E quando eu vejo, eu quero anunciar para todo mundo Jesus, quando eu vejo essa situação. Eu estou lá, né, na academia e eu digo, Senhor, eu quero ser uma voz do Senhor ali dentro. Eu quero ser a tua missionária lá. Porque a gente não é pregador apenas quando está com o microfone, irmãos. Isso aqui é um tempo muito curto. Nós podemos andar com o microfone na mão 24 horas, porque o microfone é a nossa vida. E aí, onde eu vou, irmãos? Onde eu vou, Jesus sabe disso, Jesus conhece o meu coração. Eu digo, Senhor, eu quero ser uma missionária tua. Na faculdade foi assim. Onde eu vou, em salão, em supermercado, onde eu vou, eu sou a missionária de Jesus. Onde eu vou? E aí, essa semana, eu estava lá malhando, né? Aí falei para uma jovem, ô menina, a gente está fazendo lá uma programação só para as mulheres, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, e vai ser bom, vai ser especial, tal. E a convidei. E ela virou para mim e disse assim, eu não sou cristã. Virou para mim, não, ela nem olhou para mim.
Eu falei, ô menina, que coisa boa, que o convite é para você mesmo. Porque o nosso alvo é convidar pessoas que não participam de nenhuma igreja. Você me disse alguma coisa? A mesma forma foi ela. E aí eu brinquei, ela assim, perto de mim, né? Me ignorou totalmente. Eu brinquei com o rapaz, estava lá nos treinando, falei para ele. Ela quis fugir, mas não teve jeito. Ela não disse nada e a conversa foi encerrada aí. E eu estou amando aquela moça, como eu estou amando todas as pessoas ali da academia. E dando convite. Aí falo sobre, né, assuntos corriqueiros. Quando eu vejo uma mulher com o corpo bem fininho, né, que eu percebo que está passando saúde, eu falo, tu faz o quê, minha irmã? Me passa aí o ouro, me diz aí o que é que tu faz, tu come o quê? Conversei com uma ontem que ela disse, eu sou gulosa, eu gosto de comer. Mas no meu dia a dia, a minha vida é bem saudável. Bem saudável. Agora, quando eu saio, que eu viajo, aí eu como de tudo. Eu saio comendo de tudo que está na minha frente. Café de hotel, ela disse, meu Deus, eu amo café de hotel, eu como de tudo. Eu falei, eu também sou assim. E aí falei com ela, inclusive, sempre eu tenho falado sobre a diferença de dieta e o estilo de vida saudável. E aí fui conversando com ela, assim, um assunto corriqueiro, que a melhor forma de você ganhar o coração da pessoa é você conversar com ela. E aí vi, né, ela tomando uma garrafona assim com as misturas. Eu falei, tu está tomando o que aí? Me diz aí o que é que tu está tomando. Aí ela disse, é isso, isso e isso, você quer? Eu falei, quero, me dê aí. Ela, me dê seu WhatsApp que eu vou passar para você. Então, assim, é dessa forma que nós vamos nos familiarizando com as pessoas e as pessoas vão se sentindo pertencentes a nós. Antes de você ganhar a pessoa para Jesus, você primeiro tem que ganhar a pessoa para você. Tem que ganhar o seu coração. E era assim que Jesus fazia. Essas mulheres que ele ganhou para ele, primeiro ele ganhou os seus corações. Primeiro ele conquistou os seus corações. Primeiro ele foi na necessidade dessas mulheres. E elas se sentiram tão amadas, tão supridas, tão abençoadas, que elas viveram para o Mestre. Eu quero lhe dizer que Jesus, ele morreu por mim e por você, para nos suprir em todas as nossas necessidades. Necessidade espiritual, necessidade emocional, necessidade física, familiar, necessidade social. Todas as nossas necessidades ele deseja suprir. E ele tem suprido. Eu quero lhe perguntar, como era a sua vida antes de Jesus e como é a sua vida agora? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisinha? Algumas pecinhas do jogo assim, mudou de posição? Alguma coisinha? As meninas aí que tem pouco tempo, né? Vive, Nil, Ioná. Mudou alguma coisinha já? Hã? Aqui dentro mudou alguma coisa? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com as questões externas. Mas o maior interesse de Jesus é mudar aqui dentro. Porque se aqui está arrumadinho, a casa está em ordem, a gente consegue colocar em ordem as coisas fora. Então Jesus tem lhe abençoado, tem lhe alcançado, tem lhe suprido. E como é que eu respondo? Como é que você responde a esse amor? É servindo a Ele. É devolvendo esse amor para Ele, servindo a Ele com tudo que você tem. Com a sua vida, com o seu tempo, com a sua força, com os seus bens materiais, com tudo. Até com as suas amizades você serve a Jesus. Até com as suas amizades você serve a Jesus. Então nós devemos se abrir, se coloque de pé em nome de Jesus, se abrir para esse amor de Jesus. Se abrir para esse amor do Mestre. E permitir, né, que Ele mude completamente a nossa vida. Porque nós somos especiais. Nós somos as princesas dele. Talvez você diga assim, pastora, nenhum homem me valorizou. Nenhum. Só queria o que eu tinha para oferecer. Pois é, Jesus lhe ama, Drica, como nenhum homem lhe amou.
E você precisa responder a esse amor, se lançar a esse amor sem reserva, porque você não vai perder. Amém? Que você não vai perder. Chama o pessoal aqui do louvor, vamos adorar o Senhor, declarando que o seu amor nos alcançou. O seu amor, o amor de Jesus alcançou a nossa vida. Hoje eu posso ver, hoje eu posso crer, né? Hoje eu posso viver, né, as promessas dele na minha vida, porque ele me alcançou. E agora eu vou colocar a minha vida a serviço do Mestre. Nós estamos com um propósito e orando diante do Senhor para que, no mínimo, 10 pessoas se rendam ao Senhor a cada culto. Eu pergunto para você, isso é possível? Em cada culto, não. No mês. É possível 10 pessoas aceitarem Jesus no mês, aqui, através das nossas vidas? É possível? Sim. É. Mas aí a gente precisa se colocar à disposição de Jesus. Para servir a Ele no nosso trabalho, né? Dar o nosso coração, a nossa boca, os nossos ouvidos para Ele, as nossas mãos, para que a gente possa servir as pessoas. E colocar tudo que nós temos a serviço da nossa geração. E eu estava ali orando ao Senhor, e aí às vezes a gente que é líder, a gente fica um pouco inquieto com alguns resultados. Você não é líder na sua casa? Quem é mãe aqui? Você fica inquieta quando às vezes as coisas não saem da forma que você gostaria, que você ensina, que você quer, que você deseja? Então, eu como mãe espiritual de vocês, aí às vezes eu acho assim que, meu Deus, parece que não está valendo a pena na perspectiva humana. E aí o Senhor falou para mim que tudo que a gente faz, embora nós somos um corpo, é recebido para Ele na individualidade. A Bíblia diz, cada um prestará contas a Deus do que fez. Por isso você não pode se sentir culpada pelo pecado do seu marido, pelos erros dos seus filhos, você não pode se sentir culpada. E a gente não pode se sentir culpado pelo erro de ninguém, por mais que seja alguém tão próximo. Senhor, eu tenho feito, Senhor, eu tenho ajudado, Senhor, eu tenho intercedido, Senhor, eu tenho dito, mas parece que nada está acontecendo. Meu Deus, onde eu estou errando, onde eu estou falhando, e eu quero consertar isso, quero consertar aquilo, quero colocar a casa em ordem. O Senhor diz, haverá um dia onde todos os povos, todas as línguas, todas as nações, homens e mulheres, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E cada um vai prestar contas de forma individual. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Não estou dizendo que você tem que ser uma mãe de qualquer jeito, que você tem que servir o Senhor de qualquer... Pelo contrário, eu estou dizendo que tudo será prestado contas diante de Deus na individualidade, não é na coletividade. Porque agora parece que é um pacote só, né? É o Ministério Shalom. Mas cada um tem a sua estrutura. Cada uma tem a sua estrutura. E a gente precisa colocar tudo que a gente acha que é o nosso melhor aos pés do Senhor. Tudo que a gente acha que é as nossas virtudes, que a gente tem, que é um privilégio que a gente tem saúde, a gente tem conhecimento, popularidade, beleza, é jovem. Coloca esse pacote maravilhoso aos pés do Senhor. E aquilo que você acha que é defeito, Senhor, eu tenho esse defeito, eu falo demais. Coloca isso aos pés do Senhor, que Ele vai usar para a glória dEle. Senhor, eu sou muito quietinha, muito quieta. Coloca isso aos pés do Senhor, Ele vai usar você do jeito que você é. Senhor, eu acho que a minha família não está arrumadinha como eu queria. Coloca esse pacote aos pés do Senhor. Eu acho que os meus filhos gritam demais, pulam demais, aprontam demais, e eu não dou conta de fazer com que eles sejam tudo bonitinhos. Eu arrumo os 3. Quando eu vou ver, tá os 3 bagunçados. Eu sento e converso com minha filha adolescente, e parece que ela faz tudo errado daquilo que eu ensino. Coloca esse pacote aos pés do Senhor.
Coloque essa situação aos pés do Senhor. É isso que eu quero dizer. Porque o Senhor tem resposta para todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Mestre. Seu amor me deu uma nova Aleluia. canção. Glória a Deus. E me transformou e me deu uma direção. Me mostrou